Então, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tá? Eu estou gravando esse vídeo para suprir aí as dificuldades aí para ajudar aí o pessoal que está com dificuldade no posicionamento de elementos de layout, né, no HTML com CSS, né, baseado aí nas técnicas que a gente viu até agora, tá? Então hoje eu vou falar de uma ferramenta muito interessante que é chamada Flexbox, tá? Que traduzindo seria uma caixa flexível. Ela é uma ferramenta aí bem poderosa do CSS que ela, me auxilia a organizar e distribuir itens ali na tela, tá? Dentro de um container, né? O que, que seria um container? Como se fosse uma moldura, tá? Imaginem elementos dentro de um quadro dispostos dentro ali de uma tela, né? A tela seria o container, vamos dizer assim, tá? Então, o Flexbox ele simplifica ali a criação de layouts responsivos, né? São layouts que se adequam a resoluções diferentes de tela, tá? É, E é isso. Aí nos primeiros vídeos, né, a gente usou um layout muito baseado ali nas propriedades tradicionais ali do CSS, né? Em especial float, né? A gente usou muito o float left para fazer alguns posicionamentos, tá? Então quem testou essa abordagem, né, nos outros exercícios, viu que na prática ela é muito custosa, é muito difícil. Nem sempre você consegue posicionar ali os elementos da forma como você quer. Para isso, né, existe o Flexbox que veio a facilitar aí a vida da gente, tá? Então, primeiramente, como é que ele funciona, né? Eu coloquei essa figura aqui na tela. Ele basicamente, ele divide, né? Vamos dizer assim, estabelece eixos de distribuição de conteúdo na tela, como se ele criasse um eixo cartesiano, tá? Quem lembra das aulas aí de geometria, é muito parecido com o eixo cartesiano, não é à toa. Então, ele divide a tela basicamente em dois eixos, né? O eixo principal, tá? Que aqui no exemplo eu vou considerar aqui o eixo principal como vermelho, tá? E um eixo transversal, né? Um eixo secundário, que o nome técnico é eixo transversal, mas aqui a gente pode ser didático e falar que é um eixo secundário, que é esse eixo que está em verde, tá? Como é que ele vai funcionar? Ele vai orientar os elementos que estão dentro do container na direção do eixo principal. E aí eu posso inverter, tá? A direção desse eixo. Tá? Eu posso deixar ele assim, né? Sendo que a diferença é que os elementos eles vão fluir na direção sempre do eixo principal. Se ele tiver na vertical, eles vão fluir como se fossem uma coluna, né? Como se fosse uma coluna, o fluxo de objetos. Se ele tiver assim na vertical, ele vai fluir os objetos como se fosse uma linha, tá? Para exemplificar, vamos colocar aqui uns objetos aqui. Ó. Supondo aqui que eu tenho 3 gigas, tá? Vamos supor que eu tenho 3 gigas aqui de conteúdo, tá? Que estão dentro aqui do meu container, tá? Quando eu configuro o Flexbox para dizer que o eixo principal é esse eixo aqui horizontal, eles vão ficar dispostos assim, tá? Então, se eu vier aqui e configurar o Flexbox para que o eixo principal seja o eixo vertical, eu vou automaticamente dispor aqui os meus elementos assim, tá? Então, basicamente, é assim que funciona aqui o container, né? Uma outra coisa interessante, né, se dizer, existe uma relação aqui de hierarquia também, né? Então, se eu tiver elementos dentro de um container maior, né, que pode ser o próprio corpo do meu HTML, pode ser o container da página inteira, por exemplo, tá? Esses elementos que eu estou dispondo aqui no meio, né, que são esses blocos aqui, que podem ser divs ali no HTML, eles são filhos do container principal aqui dentro dessa abordagem. Então, não é muito diferente do que da estrutura de dados que a gente viu até agora no DOM. Só que isso aqui é aplicado, obviamente, ao CSS, tá? Então, vamos para a prática. Então, aqui, gente, no código, basicamente aqui eu vou ter um HTML simulando aquele problema, né, de posicionamento aqui do rodapé que muita gente teve, tá? Aí durante as tentativas de posicionamento aqui com o CSS dos elementos do HTML. Basicamente aqui eu vou focar a explicação só no Flexbox, né? Não vou explicar mais passo a passo como chegar nesse layout aqui, mas vou, obviamente, disponibilizar aqui esse código no repositório, né? Perdão. Mas aqui é um HTML muito simples, né?
eu vou ter aqui o doctype, a declaração de tipo de documento. Vou ter um cabeçalho, né, onde eu tenho uma meta aqui de char7 apenas, um título, né, exemplo, Flexbox. Eu tenho aqui um link para 2 CSS externos, né, aí eu vou explicar porque que tem 2 daqui a pouco. Eu vou ter o corpo aqui do meu HTML, o cabeçalho, que é a tag semântica aqui para quem está esse conteúdo aqui do cabeçalho, o conteúdo principal, né, a tag main também, usando aqui um pouquinho de HTML semântico, onde eu tenho esse conteúdo basicamente aqui, os textos e essas várias divs aqui, que eu vou usar o final do exemplo, vocês vão entender por que tem esse monte de div aqui, tá? E um rodapé, né, que tem aqui, apenas aqui com o símbolo aqui de esse e-comercial pop aqui, ele cria esse símbolozinho aqui do marca registrada, vamos dizer assim, né? Tá? Então esse é o exemplo. O HTML é muito simples, tá? Por que ele tem 2 CSS incorporados? Tá? Porque esse CSS aqui, eu usei ele para colocar apenas os elementos aqui que vocês estão vendo na tela já, as cores, né? Do cabeçalho, do rodapé. Basicamente aqui eu zerei aqui as margens do HTML, né? Eu já mostrei isso em outro vídeo. Tá? Se eu não zerar, eu fico com aquele probleminha aqui de ficar com uma moldura, né, em volta do HTML, não é muito estético isso, então é uma boa prática antes de fazer qualquer layout, zerar aqui o margem, o pad, né? Aqui tem um background color, tem uma corzinha de fundo aqui também bem clarinha, tá? Então basicamente isso, você vê que o cabeçalho, o rodapé, desculpa, ele está aqui no meio da página, ele não está se posicionando, né? De forma muito legal. Em algumas resoluções, né, algumas proporções, se eu colocar aqui a minha tela simulando algumas resoluções diferentes, ele até consegue ficar. Por exemplo, aqui, se eu colocar uma telinha pequena, o conteúdo vai até conseguir empurrar ele aqui para baixo e tal, mas se eu, por exemplo, tiver uma situação onde eu tenho pouco conteúdo, isso não vai funcionar, tá? Então, como é que a gente vai fazer isso? Usando o Flexbox, tá? Esse outro CSS aqui, ele foi dedicado apenas ao Flexbox, tá? Então, para não ficar perdendo tempo de ficar digitando também código, cada trecho de código aqui, declaração por declaração CSS, eu optei por fazer dessa forma. Eu vou deixar aqui o CSS já pronto, e aí o CSS que vai cuidar do Flexbox, ele vai estar comentado aqui, eu vou te comentando parte a parte aqui e falando um pouco sobre, tá? Então, a primeira coisa a fazer é habilitar o Flexbox, né? Como é que eu faço isso? Eu vou pegar o meu container, tá? O container é onde está todo o conteúdo aqui do HTML. Nesse caso, eu vou usar o próprio tag body como container, tá? Então, eu vou aqui dizer para o meu CSS usar o Flex, né? Como é que eu faço isso? Display Flex, tá? E Flex Direction column, né, que é a coluna, né? Eu estou dizendo basicamente para ele ficar nessa disposição aqui que eu estava mostrando nessa imagem, tá? Se eu tenho basicamente, né, eu tenho 4 opções, mas basicamente duas, tá? Mas duas principais, que é usar a disposição em colunas, que aí ele ficaria assim, ou usar a disposição em linhas, né? Em linha, que aí ele ficaria todos os elementos ficariam nessa disposição aqui em linha, tá? Como um exemplo aqui, eu vou usar coluna, tá? Para a maioria do HTML. Esse min age aqui, sem V, eu estou dizendo para ele ocupar 100% da viewport, né? Seria viewport age, né? A altura dele vai ser 100% da viewport, tá? Então vamos ver se ele já fez algum efeito, tá? Até agora não fez nenhum efeito, mas vou continuar aqui. Tá? O cabeçalho, eu vou te comentar o cabeçalho agora. Tá? O código, né, referente a esse cabeçalho aqui, né? Só para ser claro, no cabeçalho, né, o header dele, em vez de chamar diretamente a tag semântica, eu usei aqui a anotação de classes aqui, né, para usar a classe como seletor aqui no CSS, tá? Toda vez que eu uso esse class, esse atributo class aqui, eu chamo dentro do CSS com esse ponto, né? Ponto o nome do atributo class, né? O valor do atributo class que eu coloquei aqui no HTML. Tá? É o seletor de classes do HTML. Se eu salvar ele aqui, olha só, eu estou falando também para ele usar o display flex, né? Ou seja, dentro dele também está valendo as regras aqui do Flexbox. Para
justificar o conteúdo da seguinte forma. Eu quero que os itens sejam alinhados ao centro, né? Align Item Center, e que eles tenham espaço entre eles, né? Ou seja, eu estou mexendo, estou lidando aqui com uma coluna. Então, basicamente, eu tenho elementos aqui dentro aqui do meu cabeçalho, né, que estão no mesmo nível hierárquico, né? Tem um H1 e tem um nave barra nave aqui que é o container daqui dos meus itens de navegação, né? Minha tag semântica aqui dos meus itens de navegação. Tá? Eu quero que eles fiquem assim, que eu já dei um spoiler aqui, eu dei uma pausinha na gravação aqui, mas se eu comentar ele aqui, por exemplo, ó, tá? Eles vão ficar assim, tá? Eu quero que eles fiquem espaçados entre eles. Então eu coloco esse justify content space between. Aí vai ficar um para cada lado, basicamente. Tá? Ele já aqui usando o flex, né? Se eu tirar essa declaração aqui, ele vai ficar assim, vai ficar todo mundo juntinho, né? Então o que eu estou dizendo para ele é o seguinte, ó, alinhe todo mundo no centro, né? Mas dê um espaço aqui entre eles, né? Aí vai ficar certinho aqui, tá? A chave aqui, né, para acabar, para colar esse rodapé aqui nessa na base aqui do meu HTML é justamente essa propriedade aqui, ó, esse flex grow, tá? Flex grow, o padrão dele é 0. O que eu estou dizendo aqui, ó? É como se fosse assim, ó, conteúdo, né? Quem que é a tag conteúdo? Ó? Conteúdo é o main todo, tá vendo? A tag semântica main está usando a classe conteúdo. Então eu estou dizendo para ela assim, ó, todo mundo que está dentro do conteúdo principal, cresça e ocupe o maior espaço possível aqui dentro da viewport, tá? Então, o que isso vai acontecer? Quando eu vier aqui, se eu deixar o flex 0 é o padrão, né? Não está acontecendo nada, tá vendo? Se eu deixar ele aqui em 1, então ele vai tentar ocupar aqui todo o espaço da viewport. E aí eu resolvi esse meu problema aqui, ó. Vê que ele é até responsivo, né? Eu consigo fazer ele funcionar nessa essa disposição aqui em várias proporções aqui de viewport, tá? Aqui eu vou te comentar no caso aqui o rodapé, tá? Classe rodapé também é a mesma coisa, ela tá abarcando aqui a classe footer. Eu poderia chamar diretamente o footer aqui, mas aqui optei por exercitar um pouco essa questão de uso das classes aqui do CSS, tá? Aqui da mesma forma, eu estou mandando ele seguir também o display flex, tá? Alinhar o conteúdo aqui ao centro e alinhar os itens ao centro. Então ele vai criar, né? Vai colocar todo mundo centralizadinho, bonitinho aqui, tá? Beleza? Então essa aqui é a primeira parte aqui do Flexbox, tá? A segunda parte, né? Já emendando, é o seguinte, eu vou descomentar aqui, eu vou fazer essas divs aqui terem um certo estilo, tá? Para que elas sirvam como se fossem, elas poderiam ser itens de um catálogo, por exemplo, notícias de uma página, né? Então eu quero colocá-las assim, ó. Só que elas em bloco, né, no caso, elas representando aqui cada um quadradinho. Só que, poxa, eu não quero fazer com que ela fique assim, ó, porque senão vai ficar um layout muito feio, né? Eu quero que elas sejam distribuídas aqui por todo o meu conteúdo principal, tá? Então aqui eu descomentei esse layout aqui, ele apenas está formatando aqui, né? Poderia colocar até um pad aqui também. Vou botar um pad aqui de 2 pixels, tá? Só para descolar um pouquinho o conteúdo aqui, tá? E como é que eu faço para fazer isso? Para ela se dispor aqui, né? Durante não, ao longo, né, de todo o conteúdo principal, né? Eu vou descomentar aqui o display flex dela, né? Então eu estou mandando ela aqui seguir, né? Usar o flexbox, né? Perdão, tá? Só que aqui eu tô como os objetos são hierárquicos, eu consigo ter uma certa independência entre eles. Então todo mundo aqui está disposto em coluna, tá? Só que eu quero que especificamente o subcontainer, que eu chamei de subcontainer, tá? Que é essa div aqui que serve como container de todas as outras divs, né? Como se fosse uma caixinha onde eu tenho todos esses bloquinhos aqui dentro, tá? Eu quero que ele especificamente funcione em linhas,
tá? Ele vai usar o eixo, tá? Dessa forma aqui, ó. Só um minutinho. Ele vai usar o eixo dessa forma aqui, ó. Só ele. Eu não quero que o resto do layout faça isso. Então eu estou colocando o Flex Direction nele aqui como fall, linha, tá? Quero que alinhe todo mundo no centro. E esse Flex Wrap aqui, ele é justamente para criar uma certa responsabilidade. Ele vai fazer, né, um pouco o papel, né, do que a gente chegou a fazer em alguns exercícios, que era o float left, fazer todo mundo fluir aqui dentro, né, todos esses bloquinhos fluírem aqui dentro do conteúdo principal de forma responsiva, tá? Então vou aqui, já tenho aqui o meu resultado, tá? Ele fica responsivo, tanto que se eu fizer aqui uma brincadeirinha aqui, ó, por exemplo, tô aqui, ó, ele criou uma barrinha de rolagem, mas se eu fizer aqui, ó, ele até um certo ponto ele consegue redistribuir aqui os elementos, né? Se eu maximizar, ele vai conseguir fluir aqui por todo o meu conteúdo aqui por conta dessa propriedade aqui, Flex Wrap, né? Se eu comentar ela aqui, ó, tá vendo? Ele vai fluir, mas aí ele vai passar um pouco aqui do conteúdo, ele não vai fazer o que eu quero. Tá? E se eu posso colocar coluna aqui também, né? Se eu colocar ele como coluna, aí ele vai voltar para o comportamento original aqui, tá? Ele vai dar uma alinhada ao centro aqui, eu estou colocando o align items aqui como center, mas ele vai ficar dessa forma, tá? Então, se eu quero que ele fique responsivo, eu volto aqui para a linha, tá? Aí ele vai passar aqui do conteúdo e aí o eu uso aqui o Flex Wrap, né? Para ele ficar responsivo, beleza? Então esse vídeo era isso, né? Eu quis ser realmente mais conciso nesse vídeo aqui, até para não ficar muito extenso para vocês assistirem, nem muito extenso para eu gravar também. Então acho que só tem vantagem e é isso aí. Valeu, até a próxima.